Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Hoje vamos falar aí de falsas memórias e conexões confusas e tentar separar isso do que de fato são memórias reais e conexões mais verdadeiras ou minimamente realistas, porque eu vejo muito pessoal confundindo isso aí. Quase todo mundo que acaba descobrindo sobre a natureza mais perversa, sobre o profano feminino, ou seja, aquilo que a mídia, as mães, a escola, as universidades e todo o aparato cultural aí não falam sobre a natureza das mulheres, é porque o sujeito ele acabou sendo bonzinho demais e se ferrou. Você nunca vê um cara que fala, pô, eu fui frio, fui cafajeste, fui insensível e aí a mulher abusou de mim, emocionalmente falando, ou algo do tipo. Sempre vai ser alguém que fazia tudo, era prestativo, era carinhoso, por mais que as mulheres elas terminam por alegações falsas. Eu já fiz um vídeo falando das mentiras sobre os términos do namoro. Quase todas as vezes que a mulher termina com o sujeito é porque o cara é muito feio, ou porque ele não dá fortes emoções, ou porque também não tem grana, né? São por motivos aí qual fica feio a mulher alegar que é por conta disso, mas para as amigas delas e até para os outros caras que ela vai se envolver casualmente depois, ela vai falar disso aí, principalmente depois que acaba o ato ali na cama, né? Então é um comportamento muito normal que as mulheres têm é acabar falando porque elas terminaram com esse, ficar mostrando o direct delas. Isso já aconteceu dezenas de vezes comigo. Mulher ficar mostrando, logicamente eu uso um pouco daquela tática do Alita, de você ser bem liberal, que as mulheres acabam falando as aventuras delas. Se você der uma de conservadorzão ou na visão delas aquilo que é machista, elas não vão falar isso aí. Então você tem que ser liberal para que elas falam aquilo que elas aprontaram, os reais motivos que levaram ela a terminar. Vocês vão ouvir coisas que vão deixar vocês de cabelo em pé, que vão totalmente contrário, né, de maneira contrária àquilo que elas falam no Instagram, do que elas esperam de um homem. Elas falam que esperam um gentleman, né, um cara totalmente exclusivo e que tem um comportamento romântico, carinhoso, um Paulo Musi em forma em forma replicável para a população brasileira, mas a realidade para elas, o buraco é bem mais embaixo. Não tem Paulo Musi para todas aí não. Vamos mudar um pouco. Eu falava sempre do Alok antes, vamos mudar um pouco aí agora para os personagens aqui que a gente sempre cita como referência, né, do que as mulheres sonham, que a régua delas está na lua. Então, quase todos os caras que acabam caindo nessa rã ali, tem fóruns realistas, em canais aqui do YouTube dessa temática, um tanto quanto mais fatalista, o Red Pill, ou como queiram chamar, vem depois de fracassos em relacionamentos. E justamente porque eles, como o Brunão do Social Arts coloca de uma maneira didática e muito bem feita, acabaram ficando demais no polo feminino. Ou seja, o cara ele foi aquilo que a mulher fala que ele quer que seja, mas na verdade isso é um teste para ele ser exatamente o contrário. Obviamente que se você for frio 100% do tempo, você também vai perder a mulher. Só que é aquilo que essa Ranalita fala, para você vai ter que jogar de algum jeito. O Coruja também sempre fala isso aí, não adianta esse negócio de vou ficar esperando se alguma mulher quiser algo comigo, aí eu vou querer sem gasto nenhum, né? Seja gasto financeiro, emocional, de tempo. Algum gasto você vai ter. A questão é que depois que você desperta, você faz um controle de danos, ou pelo menos tenta para não se ferrar tanto em termos de dinheiro, energia e tempo. Então, quase todos os homens que passaram por essas situações e depois que eles tem o despertar deles, às vezes eles querem compartilhar as histórias deles, eles confundem muito quando eles estavam apaixonados, né, com como eles vão ser daqui para frente agora. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tive contato com essa questão de falsas memórias a primeira vez através do direito penal. Apesar de não ser a minha área, é uma área que eu tenho um certo interesse, né? Não sou especialista nem nada do tipo, mas gosto de conversar com pessoas desse meio. E eu lembro que eu vi alguns advogados falando isso sobre testemunhos que acabam incriminando muitas vezes um sujeito através de falsas memórias, que quando você passa por uma situação de emoção, seja um assalto, ou experienciou de maneira visual algum ato ilícito, de violência física ou algo do tipo, uma explosão, você acaba tendo falsas memórias porque a emoção é tanta que você acaba tendo um blackout ali. Primeira vez que eu vi isso aí, eu achei que era coisa de advogado esquerdista para defender bandido. Por isso que eu falo para vocês que quem acredita em democracia ainda, meus pesos, direita, esquerda, isso aí
Antes eu achava que era que os isentão que eram os tontos da parada. Hoje eu vejo que esses caras estão 100% certos. Já falei aqui, caso alguém caia de paraquedas, esse canal aqui não é um canal progressista, tão pouco conservador. Isso aqui é um canal fatalista rumo ao abismo. Não há crença alguma em democracia aqui. Mas na época eu era mais voltado ao direitismo político e qualquer coisa eu usava muito ad hominem, tanto que eu já fiz até vídeo falando que um dos meus maiores objetivos de vida como produtor de conteúdo dentro dessa plataforma, que é usar o menor número de ad hominem possível, focar nos argumentos. Na época, por conta de alguns viés mais progressistas que eu acabava vendo, eu ignorava o argumento e ficava focado na visão política da pessoa e não extraía de fato algum argumento bom. Então isso aí eu recomendo que vocês comecem a se policiar disso, seja você um cara mais de esquerda ou de direita, caso você ainda tenha suas crenças e seus espectros aí políticos, né? Ainda caso você não tenha chegado na Ronquipio ou não queira chegar assim como eu, né? Que é rumo ao abismo mesmo, mas foque mais nos argumentos. E de fato eu achei uma baboseira na época, porque eu achei que era papo de progressista, mas na verdade não é. Tá, então eu tô lendo, terminando a leitura de um livro do David Cullen, que é um jornalista dos Estados Unidos, que ele escreveu sobre Columbine, né? Columbine, talvez a molecada mais nova não sabe, mas é o atentado a tiros na escola mais famoso, mais notório, que ocorreu em 1999, quando os dois jovens lá, o Eric e o Dylan, atacaram, mataram 13 pessoas, também depois mataram, enfim. É uma história que eu tenho um certo interesse peculiar, já li muita coisa sobre, já devorei todos os vídeos no YouTube, eu gosto muito de estudar sobre isso aí. E nesse livro, David Cullen, ele mostra como esse negócio de falsa memória é muito verdadeiro isso. Mas muito. E tem até uma black pillzinha no meio das memórias ali que eu vou citar aqui. Mas sobre as falsas memórias, inicialmente ali depois do ataque foram recolhidos depoimentos de mais de 2.000 testemunhas. E assim, cada um dava uma versão da história. Uns falavam que era terrorista islâmico, outros falavam que era 3, 4 que estava atacando, falava sobre a roupa, o cabelo, assim, cada um falava uma coisa. E essas pessoas não estavam mentindo, elas estavam confusas, né? Então acaba que você vê que de fato esse negócio de falsas memórias acontece muito. E isso aí às vezes pode incriminar algum inocente ou agravar a pena de algum delito que não foi tão grave assim, ou seja, não é necessariamente um negócio que é feito só para acusação, para um advogado de defesa, mas sim para você promover a justiça mesmo, o mais perto daquilo, por mais que justiça e democracia, ainda mais num país igual o Brasil, é um tanto quanto cômico, né? Mas de fato as falsas memórias elas existem sim, tá? Eu vou dar os exemplos aqui agora voltado para essa questão de relacionamento, mas só uma pequena black pill voltada para a chave estética aí, que aconteceu. Uma das memórias é uma guria que ela acabou tendo ferimentos de estilhaço, ela não foi atingida no tiroteio na época, e a única lembrança que ela tem é que o paramédico que atendeu ela era extremamente bonito, era um chedzão. Isso aí, ela falou que tempos depois ela ficou até envergonhada de ter declarado isso aí pra imprensa, que ela se sentiu fútil. Ou seja, ela falou, nossa, tinha gente morrendo na escola, as pessoas sendo atacadas e eu preocupado com o bonitão que me atendeu. Ou seja, até numa situação de extrema tensão, num ataque a tiros aí, a memória dela vem justamente do paramédico extremamente gato, segundo as palavras dela, né? Que atendeu ela, o cara bem bonito. Então isso aí é para ver como que se fosse há 2 anos atrás, por exemplo, eu lisse isso, eu ia achar fútil. Hoje que eu digo de 2 anos pra cá, que eu tenho essa visão, na verdade não dá 2 anos não, dá 1 ano e meio mais ou menos, não dá nem 2 anos que eu virei essa chave da estética e saí dessa matrix do dinheiro, porque poderia ser uma limusine que tivesse atendido ela, que talvez a memória fosse outra, mas era um paramédico e foi justamente a beleza do cara que chamou a atenção. Então esse tipo de coisa já não passa mais desapercebida, como o nosso amigo suíço Tails fala, Black Pill tá em todo lugar, não tem como você fugir dela. Então não é só quando situações de grande emoção não necessariamente remetem a situações violentas. Pode ser um luto, pode ser receber uma notícia muito bombástica, pode ser quando você está num estádio de futebol, o teu time faz um gol aos 47 do segundo tempo, ganha um título, pode ser quando você é surpreendido por alguma notícia profissional muito forte, e em relacionamentos também. Então, o que seriam essas falsas memórias de relacionamento e essas conexões confusas que muitos homens acabam cometendo? Porque eu vejo que o maior desafio dos homens despertos hoje é saber o que fazer quando eles encontrarem uma garota que não vai ter red flags escancaradas, mas também não é o suficiente para namorar ou casar. Muitos caras é um tanto quanto fácil, tá? Fácil não é tão difícil hoje em dia você não querer casar mais depois que você desperta.
tá? Às vezes você tem alguma trava religiosa e tal, pais que enchem muito o saco pra casar, mas eu vejo hoje muito cara novo aí que despertou já perdendo completamente o interesse em casamento, em ter filho, um tanto quanto rápido. Eu vejo até pessoas dentro da Blue Pill, dentro da Matrix, que já perderam a graça de ter filho por conta dessa economia maluca que a gente tem, inflação, tudo caro, né? Um mundo completamente do avesso. Não tô nem falando aqui em moral, esse canal também que já, pra quem cai de paraquedas aqui, eu não faço julgamento moral nenhum. Tô falando em termos de burrice mesmo, e celular na cara toda hora de crianças, as pessoas estão desanimando de ter filho. Eu conheço casais funcionais que estão naqueles 10, 15% de casais felizes que eu cito aqui, que também não tem vontade nenhuma de ter filho. Mas enfim, se a monogamia vai ser eterna e vão ser felizes para sempre, eu já não sei, já não é meu departamento. Mas as pessoas no geral estão geração final, geração Y, geração Z, estão desanimando de ter filho, e eu não julgo de maneira alguma, porque ter filho é problema, meus amigos, problema. Ok, tem a parte boa, tem a parte do amor materno, paterno, etc, mas tem que pensar 1 milhão de vezes antes de colocar a criança no mundo. Então é muito fácil o cara pegar nessas decisões mais extremas, casamento, ter filho, o cara pegar e falar não quero. E também é muito fácil identificar red flag depois que você desperta. Você vai ver um monte de comportamentos femininos ali, que obviamente muitos você não vai poder falar diretamente pra mulher, por conta de cultura de cancelamento, de ser exposto e tal, mas você vai simplesmente querer só ali pra expelir seu líquido fecundante e depois cair fora. Você não vai querer criar vínculo nenhum. Então a maioria das mulheres hoje apresenta essas red flags aí por conta de rede social, né? Não é nem questão de moralidade novamente, mas sim esses comportamentos contraditórios e algumas vezes errantes também, que o sujeito rapidamente ele vai perder a graça, ele só vai ter um interesse físico ali rápido, momentâneo, e depois vai querer sumir. Obviamente também tem uma parcela enorme que não consegue, não estou ignorando aqui a parcela gigantesca de incels que existe, que não consegue nem dar uns beijinhos em ninguém. Isso é um assunto que tem que ser falado, é um elefante na sala. Nos Estados Unidos já são quase 30% dos homens jovens. Aqui no Brasil eu acredito que seja um pouco menos, tá? Acredito que seja um pouco menos aqui, porque por mais que aqui a Black Pill ainda canta muito, aqui a promiscuidade no Brasil é muito maior que dos Estados Unidos. Isso eu falo com conhecimento de causa. Isso que eu fui nos estados mais progressistas dos Estados Unidos ainda. Fui para cidades extremamente progressistas como São Francisco, Los Angeles, né? Aquela região da Bay Area lá, enfim, né? Então eu falo com conhecimento de causa isso, tá? Então quando vocês escutar que o Brasil não tem moral nenhuma para falar que tal país é degenerado. Aqui é campeão, a gente é campeão de degeneração, mas com certeza. Então aqui ainda acredito eu que tenha menos incels do que nos Estados Unidos, mas não deve ser algo muito diferente não, a julgar pela database do Tinder, enfim, aplicativos de relacionamento, que acaba você tendo uma dimensão, e que as mulheres aqui acham quase todos os homens feios também, mas na hora do vamos ver, por conta da cultura, e show, e micareta, e carnaval, enfim, acaba que quase que todo mundo aí dando alguns beijos aí, né? Mas enfim, não vamos ignorar os incels também. Mas prosseguindo aqui, você acaba então tendo o meio termo entre gurias que apresentam muitas red flags e não vou casar. Então invariavelmente pode acabar surgindo uma garota com você vai ter vontade de fato de ficar, e vai gerar alguma conexão. Você vai ver vai ver alguma graça em sair com ela, para comer uma pizza, para ir no cinema, algo do tipo, que eu já falei aqui 1 milhão de vezes que é normal isso acontecer. Isso não é coisa de gado, isso aí não é a mesma coisa que financiar uma casa com ela ou assumir um filho dela, tá? São coisas completamente, não coloquem tudo no mesmo bolo. Inclusive foi o tema do meu último vídeo aí, para ter senso de medidas e proporções aqui na comunidade. Não vamos colocar tudo no mesmo balaio. Então muitos caras vêm contar aqui nos comentários, e na live do Epifania também, ele teve uma vez até um inscrito que surgiu lá e falou que teve essa conexão que o Trunks falava. Inclusive tava eu e o Epifania junto na live, a gente até conversou com o rapaz lá, um menino novo que tinha 22 anos. Ele falou que tinha uma namorada, que na época ele era gadão, fazia tudo e teve a conexão e tal. Então você tem que questionar isso aí, porque se o cara é apaixonado, às vezes ele não teve a conexão que ele acha que tem. Porque quando você está completamente apaixonado, você vê as coisas de uma maneira mais disforme. É diferente quando você desperta, vê graça na companhia da mulher, aí sim você pode falar que talvez tenha uma conexão, porque você está inibido daquele sentimento passional doentio. Como nessa Ralita fala, o sujeito apaixonado vê a mulher como uma deusa num pedestal, né, como uma tábua de salvação. Então fica um tanto quanto difícil de acreditar, não por questão de má fé, mas sim justamente por essa questão de falsas memórias que podem ocorrer, que o sujeito de fato tinha uma conexão verdadeira. Porque às vezes a conexão verdadeira, quando você tem, é um negócio mais puro, desprovido dessa paixão, dessa paixão intensa do Eros.
Então você tem que ficar muito de olho nisso aí. Será que de fato era isso ou você estava só apaixonado? A Epifania, naquele jeitão icônico dele, já mandou na lata. Falou, ó, isso aí era carência, isso aí não era conexão, era carência. E mais brilhante ainda, depois do Epifania, Epi aí, para todos nós da comunidade, ele fez um vídeo falando sobre vampirismo social. Ele mandou uma Black Pill ali que foi brutal. Mas brutal, brutal mesmo ali no meio do vídeo, assim, um daqueles muitos vídeos icônicos do EPI aí, que ele tem um monte, né, dá pra gente citar aí o vídeo que ele fez da classe média dos cariocas, da bestialidade do Rio de Janeiro, no caso do congolês que foi morto. O EPI tem vídeos assim que ele tá inspirado, todos os vídeos dele são bons, mas tem uns que ele pega que tá inspirado assim, igual o Coruja falando da era dos escravos, mercadores, sacerdotes e guerreiros, né, o Kodama falando do amor, enfim, tem vários vídeos aí na comunidade aí que são épicos, né? Pode citar também, teve um vídeo do Miguel muito bom falando do que o sexo casual causa nas mulheres, né? Teve um vídeo do Bastiato Lapriani no antigo canal dele, um abraço pro Bastiato também aí, que ele fala, o único cara da machosfera que eu ouvi falar disso, falou sobre oportunidades na Guiana, no Suriname, na Guiana Francesa, e o Bastiato inclusive tá mandando umas Black Pill pesadas aí de alguns relatos sobre a aparência e o que a beleza faz também, muito bom, né? Enfim, tem você pode, olha eu falando enfim de novo aí, esse vídeo de linguagem não vou cortar aqui, ó, vou deixar para ficar o mais sincero e natural possível. O Yannick Kirigaya também falando acerca da sororidade moral, o Thiago Perdigão fazendo análise de Schopenhauer, o Guilherme Viking falando sobre a vontade de ser um demônio. Você tem alguns produtores de conteúdo que se inspiram de uma maneira, tem hora assim que você fala, meu, que vídeo incrível. O Raccoon falando tanto do Holocausto das Encalhadas como do que os solteiros não estão perdendo nada, além de análise de boomers. Então, assim, a comunidade é muito rica. Tem vezes que os caras, eles encarnam, assim, o espírito, assim, da oratória, da retórica, do conhecimento e produzem essas obras-primas. Então, o Epifania pegou e falou o seguinte, muitas pessoas, às vezes uma mulher que você tem um interesse, essa situação até aconteceu comigo, eu vou citar aqui também no vídeo, você tem um interesse na mulher por achar ela muito bonita, muito feminina, muito atraente, e ela dá uma desabafada com você, vocês engatam aquela conversa, textão, áudio de 3 minutos pra lá, áudio de 3 minutos pra cá no WhatsApp, aquela coisa toda, e você acha que é uma conexão. O Epifania simplesmente pegou e falou assim no vídeo do vampirismo social, não é conexão porcaria nenhuma. Essa guria tá apenas desabafando pra você tá sendo usado pra ela, como ela tá sendo uma vampira te sugando emocionalmente pra dar conselhos pra ela, e depois que você preencheu essa lacuna emocional dela, ela vai te descartar como um caminhão de lixo. Então, e tem muitas pessoas que assim, não só mulher, tá? Às vezes colega de trabalho, alguém da família, usa você só pra ficar desabafando, falando, aí você fala alguma coisa, dá um conselho aqui, outro acolá, e depois você é descartado. Isso aconteceu uma situação comigo que se encaixa exatamente nesse vídeo aqui, ao qual eu já estava desperto, né, em 2019. Como eu citei no meu vídeo pessoal, como eu despertei da Matrix em 2016, através de uma guria que eu acabei me apaixonando e me lasquei, porque fui bancar o bonzinho, e depois que eu fui procurar nessa Ralita para procurar algumas respostas, e aí eu tive meu despertar ao longo aí, já mais de quase 6 anos e meio já. Na época o pessoal chamava a mulher que faz você despertar, você ir atrás desses conteúdos, era chamada de bruxa madrinha. É um termo que caiu em desuso aí, mas o pessoal da Real usava muito antigamente. É um termo um tanto quanto cômico, mas na época essa guria que eu citei lá no meu despertar, que parecia muito com a Isis Valverde, inclusive o pessoal deu risada. Eu encontrei ela 3 anos depois e já me considerava um cara desperto e falei, não vou baixar, acabei encontrando ela numa festa aleatória, e a gente trocou uma ideia lá, e até surgiu aquele clima de Remember, mas acabou não dando em nada. A gente voltou a se falar ali, conversamos um pouco, e depois ela veio me chamar no WhatsApp, e a gente acabou conversando alguns dias ali, e numa dessa ela começou a desabafar um pouco da vida dela, e estava em dúvida quanto a algumas dúvidas profissionais, e estava mudando de estado também, queria saber a minha opinião de algumas coisas, e eu estava um tanto quanto engatado no papo, ou seja, aquilo que o Coruja fala, de que nós somos programados para ser beta, é muito real. No momento de deslize ali, a hora que eu vi, já estava envolvido ali novamente, obviamente que não com todo aquele teor emocional e passional, mas sim de talvez querer ali efetivar o Remember, que acabou não acontecendo na festa aquele dia, e eu acabei dando muita conversa, acabei dando corda, de maneira, não foi para experimento social, de fato aqui estou assumindo que eu acabei até me envolvendo novamente, estava com alguma esperança de alguma relação casual ali,
Mas depois de algumas semanas eu acabei despertando e caí pra real. Falei, não, essa guria já me fez mal 3 anos atrás, eu não preciso disso. Mas quase que eu cedi novamente. Só que numa dessas conversas que a gente teve nesse período aí em 2019, eu lembro que eu mandei um áudio de uns 4 minutos pra ela, pra responder na minha opinião sobre uns negócios que ela perguntou aí, profissional, de mudança de estado e tal. E eu dei uma resposta bem completa pra ela. E ela já acabou falando ali, né? Nossa, é só você mesmo, você é foda, o Trunks, você é foda. Sei que Deus, obviamente, ela me chamou de Trunks, né? Mas, enfim, ela falou que você, pra dar essas respostas, só você mesmo, etc. Saudade das nossas conversas. E esse exemplo se encaixa perfeitamente nisso que o Epifania falou do vampirismo social. Não é a conexão entre nós não foi restabelecida. Naquele momento só ela estava precisando de alguém ali para ter um afago emocional, alguma direção, algum conselho externo. Eu fui o cara que fez isso aí e deu no que deu, entendeu? Cada um seguiu o teu lado, a gente não se fala mais hoje, a gente é bloqueado de tudo hoje. Já era na época, depois voltamos, desbloqueamos, hoje a gente não tem mais contato algum e acabou que essa situação se encaixa perfeitamente numa falsa conexão, né? Numa conexão confusa, não é é uma conexão que voltou, aquilo que, essas frasezinhas de Instagram de domingo à noite aí, aquilo que é pra ser vai acabar sendo, não importa quanto tempo fica afastado, não é. Foi apenas um vampirismo social ao qual eu acabei caindo ali. Só não caí mais porque eu não fui mais atrás dela depois. Mas naquele momento eu perdi o meu tempo aconselhando uma pessoa ao qual não tinha porquê, entendeu? Ela, de fato, ela poderia seguir qualquer conselho que não fosse o meu. Eu dei uma de psicólogo ali sem ganhar absolutamente nada em troca, né? E pode falar, fazer o bem sem olhar a quem, não sei o que. Mas é uma pessoa que me fez mal lá atrás, justamente por eu ter seguido esses comportamentos aí previsíveis que os homens seguem e acabam se ferrando. Então, não tem nada de conexão nisso aí, é apenas vampirismo social. Então, as conexões, elas existem, mas elas são momentâneas. Os homens têm que entender isso. A mulher não é sua, tá apenas na sua vez. Não caia nesse engodo, tá? Não é só a democracia que é um engodo. Essa historinha de amor, de feliz pra sempre é tudo mentira. Se os famosos, as pessoas ricas estão separando o tempo todo e tal, não é que elas são vazias emocionalmente, é que elas têm opções. E você vê que a infidelidade disparou tanto para o homem quanto para a mulher, que da mulher não era falado antigamente, hoje é. Então, assim, você vê nitidamente aí cada vez mais as mulheres desinteressadas nos seus maridos, seus namorados, sorrisão amarelo, a mulher tá sempre vê o namorado dela como um prêmio de consolação, porque ela queria o superchat, mas não tem para todos. Então, parar de acreditar nessas historinhas aí. O que vai acontecer, que pode acontecer na verdade com você, é você acabar saindo com uma guria que você vai ver mais graça em algumas coisas além da cama. E aí você vai saber que isso tem prazo de validade. Quando parar de você ter uma certa ansiedade para ver essa guria, que a conexão acabou. Então, conexões momentâneas existem? Existem. Mas os homens têm uma dificuldade tremenda de aceitar que o negócio é momentâneo. Os caras, eles estão, parece que tem vezes que vivem uma blue pill pior que a mulher no romantismo. Os caras, eles querem pra sempre e algo que nunca vai acabar e fidelidade eterna. Assim, uma coisa bizonha que os caras estão querendo. Eles não entendem que o negócio é momentâneo, é a sua vez apenas. Essa é apenas a sua vez, então entendam isso aí, tá? Não confundam falsas memórias de quando vocês estavam apaixonados com memórias que podem vir a ser, gerar essas conexões quando vocês estão despertos, que pode acontecer e não tem nada de errado nisso. Mas pra gente finalizar aí, tem que ficar atento, saber separar aquilo que é uma emoção gerada pela irracionalidade, pelo excesso de paixão, né, comparando às emoções que foram geradas, que eu dei lá no exemplo no começo do vídeo, através de violência ou de cenas de crime, onde você fica atordoado e não sabe o que está acontecendo. A paixão gera um sentimento parecido, então você vai ficar lembrando de coisas que você fez com sua namorada, se você tivesse feito aquilo, se você fosse desperto, talvez você teria terminado, se você tivesse sido mais frio, mais insensível. Não adianta ficar com esse pensamento, porque as coisas aconteceram porque você agiu daquele jeito, não tem como mudar o passado. E talvez se você tivesse sido mais frio, mais insensível, talvez você nem tivesse começado a namorar com aquela guria, ou seja, é um viés, já está enviesado o seu discurso. E não confunda qualquer intimidade um pouco mais séria com conexão, tá? E entenda que a própria conexão, por mais que ela exista em quase sua totalidade, ela vai ser temporária. Sim, a vida é amarga, né? Contos de amor aí são apenas para iludir solteironas de Instagram aí que estão querendo superchat, e é rumo ao abismo mesmo, meus amigos. Um forte abraço.